quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, versículo 4. Eu quero pegar carona, meus irmãos, com o que foi ministrado aqui na nossa conferência de educação cristã. Eu fiquei assim, eu não sei se eu fiquei mais abatido pela dengue ou porque eu não consegui vir aqui para a conferência. Eu até gravei, eu fiz a minha inscrição, muita gente da sede estava aqui, nossos líderes, mas eu falo para vocês, quando a gente faz uma festa, é celebração. A gente vai para cantar, para louvar, para celebrar. Para mim, a conferência mais importante para líderes, pastores, obreiros e crentes é a nossa conferência de educação cristã. Porque é uma conferência não de celebração, é uma conferência de preparo. É quando a gente vem para aprender, a gente vem para absorver. Celebração, claro, a gente ouve o pastor pregando, glória a Deus, aleluia, mas é mais para movimentar o esqueleto, né? Movimentar o pulmão dando glória a Deus, aleluia. A conferência de educação cristã e a escola bíblica dominical é o contrário, é para a gente ser cheio, preenchido, capacitado, né? E aqui eu acompanhei pela internet algumas ministrações e eu fiquei impactado. Quem veio na conferência de educação cristã? Bom ou não? Bom ou não? Se você não veio, você não sabe o que você perdeu. É de 1h30 da tarde, 2 da tarde até a noite, o pessoal ficou aqui, foi uma bênção. E teve uma palavra que o pastor ministrou, e no almoço eu estava conversando isso com o pastor Pádua e outros pastores, que me impactou muito o que ele falou, e eu quero pegar um pouco dessa carona, dessa palavra dele. Já que eu não estive aqui presente, eu vou fazer a minha contribuição daquilo que eu aprendi com a escola bíblica dominical, porque nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo, sobre uma igreja pentecostal, sobre a teologia pentecostal. E o pastor, ele teve uma fala que ele endereçou algo que nós estamos vivendo, e eu estava conversando com a diretoria da nossa igreja. Por exemplo, eu falei isso aqui na reunião do ministério, e é bom que toda a Norte e a Central esteja aqui para ouvir. Nós tivemos aqui a conferência de adolescentes, foi uma bênção. Pensa numa noite de poder, uma noite de glória. Mas eu fiquei preocupado com uma coisa, como pastor e servo dessa igreja. Teve um momento no final que depois que o pastor ministrou, ele não fez necessariamente um apelo para quem quer aceitar Jesus. Ele fez um apelo para quem nunca foi batizado com o Espírito Santo, para alguém que nunca falou em línguas. Então ele chegou aqui numa conferência de adolescentes e falou assim: quem nunca falou em línguas e foi batizado com o Espírito Santo e evidenciou em línguas, vem aqui para frente. 60% da igreja, dos adolescentes que estavam aqui lotando esse local, vieram para frente. Tem uma notícia boa e uma ruim aí. A boa é, eles querem serem batizados com o Espírito Santo. Eles estão buscando, eles vieram para frente por causa disso, não ficaram com vergonha. Mas de outro modo, quando eu olhei, eu falei, uau, mais da metade dos nossos adolescentes não sabe o que é revestimento com poder, evidenciando línguas estranhas. Ou seja, existe alguma coisa nossa, como igreja, nós como pastores, que nós precisamos fazer para que os nossos adolescentes tenham uma experiência de batismo com o Espírito Santo. E eu, quando saí daquilo, eu saí incomodado. Falei, rapaz, não é possível. Não, a gente tem que fazer mais. E aí eu trouxe isso para uma conversa nossa de diretoria. Eu falei, olha, nós precisamos orar a Deus, buscar estratégias para que os nossos adolescentes tenham experiências que o Espírito Santo sejam batizados, falem línguas. Não é possível que mais 70% aqui dos adolescentes que lotavam esse local não falavam. E para mim isso reflete todo o campo. O que nós tínhamos aqui é uma amostragem do campo inteiro. Aí, na minha fala, os pastores falaram, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vigília. Busca de poder do Espírito Santo. Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 12 horas de louvorzão, de busca com o Espírito Santo. Vamos ministrar sobre o Espírito Santo. E a gente começou a, de fato, organizar esse tipo de ação. E eu falei aqui com os pastores, nós vamos organizar aqui 12 horas de louvor, de adoração, de busca do Espírito Santo. Vamos pegar a rapaziada, vamos para o monte, vamos fazer alguma coisa. Aí veio o pastor aqui ministrar. Nem sabendo dessa situação, para você entender como o Espírito Santo cuida da gente. Porque a Bíblia é tão clara em algumas coisas que a gente acha que a gente encontra algo buscando diretamente. Não é batizado? Vamos buscar o Espírito Santo. E não tem nada errado em buscar batismo com o Espírito Santo, amém? Eu fui batizado assim, todo mundo de joelho ali. A irmã Lindomar, lá no cultinho das crianças, na Assembleia de Deus, em Belém não, em Manaus, na rua Duque de Caxias, no último andar do prédio, bora, todo mundo de joelho, busca, começa a falar em língua, abre a boca aí, e todo um monte de menininho falando em língua estranha lá, sendo batizado, porque a gente buscava. Porém, olha o que o pastor falou pra gente, ainda mais no ano
que a gente está falando que somos sal da terra e luz do mundo. Ele falou, olha, e é o texto que eu quero ler em Atos capítulo 4, 1 versículo 4. Leia comigo a partir do versículo 4, que eu já estou pregando aqui antes de ler o texto, mas eu quero que você entenda o quanto aquilo que Deus tem ministrado nesse altar, nesse púlpito, nas nossas igrejas, tem a ver com o que nós estamos vivendo. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? Disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e em toda Samaria até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. E o que o pastor falou foi, o nosso problema quando a gente fala do Espírito Santo, e por que nós não estamos sendo batizados com o Espírito Santo ultimamente, é porque nós não estamos sendo uma igreja que evangeliza. Porque aqui quando Jesus falou assim, eu vou derramar poder do Espírito Santo e vocês serão batizados, porque o Pentecostes é marcado com o derramamento de poder. Línguas estranhas, elas começam nessa terra, quando eles se reúnem e o Senhor Jesus diz, eu vou derramar o meu poder. Para que eu preciso de poder? Para vocês serem as minhas testemunhas. É para vocês receberem aqui dentro e sair lá fora e começar a pregar. Então, assim, não é errado a gente buscar batismo com o Espírito Santo. Mas o que eu aprendi, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, desde o almoço, com essa palavra até aqui é, André, batismo com o Espírito Santo não é fim, é meio. O problema é que vocês estão buscando algo para chegar no batismo, só que o batismo é o que vocês recebem para chegar em outro local. Batismo com o Espírito Santo não é fim, é meio. Ou seja, você quer a manifestação do Espírito Santo no meio dos seus jovens, bota eles para evangelizar, porque aí o Senhor vai derramar poder, para que eles possam sair e serem testemunhas de Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Vamos buscar, vamos orar, vamos pedir, vamos! Mas se a gente não for uma igreja que sai para evangelizar, Deus não vai derramar poder. Para que Ele vai derramar poder numa igreja que não sai para fazer aquilo pelo qual o Espírito nos empoderou? Se nós recebemos poder para sermos testemunhas, primeiro temos que aprender a ser testemunhas, para depois a gente receber poder. Então, sair e evangelizar o mundo não é uma ação que resolve o problema do mundo, é uma ação que resolve o problema da igreja. Eu vou repetir isso. Vamos evangelizar porque a gente precisa resolver os problemas do mundo. Não, a gente tem que evangelizar para a gente resolver os problemas da igreja. Se a gente não sai no mundo para evangelizar, a gente fica aqui dentro brigando por cargos. A gente fica aqui dentro achando que não tem poder. A gente fica aqui dentro cantando e louvando. Nós precisamos sair, que nós, em uma coisa, não é aquele que eu falo? A gente mata 2 coelhos. Eu sei que o pessoal que gosta do movimento dos animais não gosta, mas a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Resolve o problema do mundo e da igreja, evangelizando. E quando a gente se dispõe a evangelizar e sair para ser sal da terra e luz do mundo, Deus vai conferir para nós poder. E é isso que ele está falando aqui. Ele está falando de uma fé pentecostal. Uma fé pentecostal que tem início aonde? No Pentecostes. O evento que marca a descida do Espírito Santo para habitar no homem. Antes disso, o Espírito Santo vinha, se apoderava, executava algumas coisas e depois voltava. Mas aqui não. A partir desse momento, o Espírito Santo veio para habitar de maneira permanente dentro de mim e de você. Então o Pentecoste, sabe o que o Pentecoste me ensina? Que o nosso Deus é um cumpridor das suas promessas. Porque o que Jesus mais falou para os seus discípulos é, ei, um dia eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. Ei, um dia eu vou, mas eu vou deixar poder. Então Pentecostes é aquilo que marca a concretização de uma promessa que Jesus deixou para a sua igreja. Qual é a promessa? Quando eu for, vocês não vão ficar só com ensinamentos. Quando eu for, vocês não vão ficar só com bons exemplos. Quando eu for, eu vou enviar poder.
Jesus não veio ensinar a gente bons princípios e bons ensinamentos. Jesus também veio nos conferir poder, porque sem poder é impossível da gente executar os ensinamentos que Ele nos passou. Eu vou repetir isso. Primeiro Jesus vem e discipula e ensina pessoas, e depois de ensinar as pessoas, Ele fala: eu vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar para vocês poder. Poder para quê, pastor? Para você conseguir concretizar o que eu ensinei. Eu estou falando com um Jesus que andou com os discípulos, comeu com os discípulos, viajou com os discípulos, fez milagres, maravilhas com esses caras, esses rapazes aqui. Mas ele falou assim: estou prestes a ir embora, mas até vocês receberem poder, não façam nada. Ele ensinou, ele deu exemplos, ele transmitiu princípios, e ele executou mostrando como deve se fazer. Mas depois dele mostrar, dele ensinar, dele transmitir os princípios, ele falou assim: não comecem a executar isso. Não façam isso até vocês receberem poder. Não façam nada até vir sobre vocês a minha promessa. Se Jesus andou, se Jesus demonstrou, se Jesus ensinou, por que eles tiveram que esperar um pouco mais? Porque se a gente quer viver uma vida igual Jesus viveu, a gente não precisa só ter a informação que Jesus tinha, a gente precisa ter o poder que Ele tinha. Se a gente quer viver uma vida como Jesus viveu, não basta só ter os ensinamentos e os princípios que Jesus transmitiu. A gente também tem que ter o Espírito Santo que habitava dentro de Jesus. Eu preciso mais do que informação para fazer o que Jesus fazia. Eu preciso de poder para fazer aquilo que Jesus fazia. Para eu viver o meu ministério pastoral, eu não consigo só com um diploma. Eu não consigo só com folhas, só com letras, só com conhecimento. Porque não é apenas o conhecimento que vai efetizar nessa terra aquilo que Jesus não ensinou. Ele dá conhecimento, mas ele fala: não coloquem em prática o conhecimento, porque eles não conseguem colocar em prática se não tiverem poder. O que nos capacita a transmitir o conhecimento, a instrução, a informação, a formação que Jesus passou é o seu poder. Sem poder nós não conseguimos executar o que Jesus nos ensinou. Por isso que ele discipula. Discípulo vem de disciplina. Então ele fala assim: deixa eu cuidar primeiro de vocês, porque depois eu vou dar poder para vocês. E a pior coisa é poder na mão de indisciplinado. Deixa eu parar algumas coisas na vida de vocês. E depois que entenderem que vocês estão meramente prontos, e é por isso que Jesus voltou com 3 anos e meio de ministério. Se precisasse de mais tempo, ele ficaria mais tempo. Se precisasse de menos tempo, ele ficaria menos tempo. Mas ele nasceu, viveu, ensinou, e ele falou assim: é chegado a hora. Vocês já têm, vocês já foram mostrados, eu já demonstrei, vocês já andaram comigo, vocês já entenderam mais ou menos, mas não tem como vocês fazerem o que eu fiz se vocês terem o que eu tenho. Ou seja, nós precisamos de poder para fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou no tempo de discipulado. A gente acha que a gente precisa do poder do Espírito Santo para falar em línguas, para rodopiar, para falar em mistério. Também é bom, edifica. Eu me edifico quando eu falo em línguas estranhas. Mas eu preciso do poder do Espírito Santo para amar os meus inimigos. Porque Jesus fala: amar o teu amigo é tranquilo, agora eu quero ver você amar os teus inimigos. Meus irmãos, é impossível uma pessoa civilizada, é impossível um crente amar o inimigo sem o auxílio, sem a ajuda e sem o poder do Espírito Santo. Então a pessoa pergunta: eu preciso do Espírito Santo para falar em línguas? Meu irmão, tu precisa do Espírito Santo para ir na padaria. Tu precisa do Espírito Santo, não é para fazer as coisas maravilhosas e grandiosas, porque a gente fala assim: eu quero andar sobre as águas, eu quero expulsar demônio, eu preciso de poder. Tu precisa do mesmo poder para amar o teu inimigo. Vamos falar a verdade, gente? E aqui eu não estou falando de pastor de cima para baixo, não, me igualo com vocês. Amar quem nos calunia? Orar em favor daqueles que puxaram o nosso tapete? Daqueles que deram um golpe na gente? Jesus ensina isso. A minha pergunta: você consegue? É impossível você executar o mínimo, o mais pequeno ensinamento de Jesus. É impossível de ser executado sem você ter o Espírito Santo. Por isso que ele falou: 3 anos e meio andando com os discípulos, me espera, porque eu vou derramar o meu poder para capacitar vocês a fazerem tudo aquilo que eu fiz. Para vocês fazerem o que eu faço,
Não basta só saber o que eu sei. Para fazer o que eu faço, vocês precisam ter o que eu tenho. E vocês estão precisando de poder. E o poder será derramado sobre vocês. Essa é a promessa que Deus tem, não apenas para os seus discípulos, mas para toda a igreja. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A gente precisa do poder do Espírito Santo para a gente executar e fazer as mínimas coisas. Olha que coisa maravilhosa no texto de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, que diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque já tem um. Ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus faz referência ao Espírito Santo. Veja, Jesus passou grande parte do seu ministério falando assim, ó: vocês precisarão de mais. Engraçado isso, né? Sendo filho de Deus, sendo um Deus encarnado, ele vem aqui, mas fala assim, ó: tem mais. Eu sou a peça principal do projeto de Deus, mas não sou a única. Aleluia. Eu não estou diminuindo, entenda o valor. Ele é o principal, ele é o mais valioso, mas não é o único. O próprio Jesus fala: tem outro. Vocês vão precisar de mais, porque enquanto eu estou aqui, todo o poder e plenitude do Espírito está em mim. É por isso que eu preciso ir embora, para todo o poder e a plenitude estar sobre vocês. Então aquilo que habitava antes no corpo de Cristo, um homem, agora habita no corpo de Cristo, igreja. É por isso que a Bíblia vai tratar a igreja como corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, existe um Espírito que está regendo esse corpo, existe um Espírito que está guiando esse corpo, existe um Espírito que está locomovendo esse corpo. Então Jesus é o ponto central do projeto de Deus, é o principal, mas não é o único. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito empodera. Então Jesus fala: eu vim para salvar vocês, para que vocês pudessem experimentar um céu depois da terra. Mas o Espírito vem para empoderar vocês, para viver o céu enquanto vocês ainda estão aqui nesta terra. Eu vou falar para você, mais do que nunca hoje, nós precisamos do Espírito Santo para viver, para estudar, para trabalhar num mundo como esse. Quantos estão comigo nessa palavra? Nós precisamos de céu na terra, e para viver céu na terra, nós só podemos através do Espírito Santo. Aleluia. Então, Jesus vai falar: vocês têm a mim, mas para viver igual eu vivo, vocês vão precisar de ajuda. Para viver como eu vivi, para fazer o que eu fiz, para executar o que executei, vocês vão precisar de algo a mais, de poder, e será derramado sobre vocês. Ou seja, ele está falando assim: espera um pouquinho, não tenta fazer em público algo que eu fiz em público, sem ter aquilo que eu tinha em secreto. Jesus tinha intimidade, ele era cheio do Espírito Santo. É por isso que ele fala assim, ó: vocês estão prontos na informação, vocês têm conhecimento, vocês sabem palavras, vocês são entendedores da letra. Mas para que isso torne-se vivo, para que isso transforme as pessoas, espera um pouquinho, porque vocês não podem fazer em público aquilo que eu fiz em público sem fazer aquilo que eu fiz no privado antes. Vai para lá, porque assim como eu recebi o Espírito Santo no privado, vocês serão cheios do Espírito Santo. Veja, a gente só vai conseguir fazer o que Deus nos chamou para fazer se a gente for cheio do Espírito Santo, igreja. Por quê? Porque nós temos que ser como Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, o texto vai falar que Jesus, ele nasce do Espírito. Porque um anjo anuncia para Maria o nascimento de Jesus. Ela fala: como é que eu sei que estarei grávida? Aí o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo desce e nos batiza, e nos reveste, e nos enche, nós começamos a gerar aquilo que a gente não conseguia gerar sem a ajuda do Espírito Santo. Quem está entendendo esta palavra? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a produzir, eu começo a criar aquilo que eu não conseguiria criar sem a ajuda, sem o poder, sem o auxílio do Espírito Santo. Então Jesus, ele é cheio do Espírito Santo por nascença. Jesus nasce no Espírito, mas o texto não para aí. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado
pelo Espírito Santo ao deserto. Perceberam nisso? Jesus, cheio do Espírito Santo, desceu no Jordão e depois ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Primeiro eu sou cheio do Espírito para depois ser guiado pelo Espírito. Primeiro eu tenho que ser cheio do Espírito para depois ser guiado por Ele. Então tem muita gente que está cheio de raiva, gente que está cheio de rancor, gente que está cheio de inveja. E aquilo que te enche, é aquilo que te move, é aquilo que te guia, é aquilo que te pega pela mão. Seja cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo também possa te guiar. Independente do deserto que você esteja passando, se é o Espírito Santo que está te guiando, Ele não vai te guiar para o deserto, Ele te guia através do deserto. Mesmo que eu ande pelo vale, não é para o vale da sombra e da morte, eu ando pela vale da sombra e da morte. Você será guiado por aquilo que te enche. Você quer se encher do Espírito Santo? Quem se enche do Espírito Santo é guiado por Ele. Jesus nasceu no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo e foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Aleluia. Eu louvo a Deus pela unção. Veja, o dom ele te deixa, o dom te faz impressionante, mas a unção te faz impactante. Você não veio nessa noite para se impressionar com o dom do pastor André, mas você veio para ser impactado pelo Espírito Santo que está sobre o pastor André e está sobre esta igreja. Então nós temos que entender que o dom, ele pode até levantar, até virar um culto. Não tem, pastor, como foi o culto? Virou o culto, pastor. O pregador era bom, virou, o cara pregou, o cara falou, gente de cabeça para baixo. Ok, glória a Deus, aleluia, mas o que virou? Foi o dom ou foi a unção? Porque dom impressiona, mas é a unção que impacta. O dom vira o culto, mas é a unção que quebra o jugo. Você não veio nessa noite para ser impressionado por um dom. Você veio nessa noite para ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu opero no dom, sou eu que trabalho. Mas quando eu opero no Espírito, é Deus que trabalha através da minha vida. Aleluia. Isso aqui é tão verdade. Está no texto de Atos capítulo 10. Versículo 44, esse texto, olha esse texto que diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos eles que ouviam a palavra. Está entendendo? Enquanto Pedro começava a querer pregar, enquanto Pedro começou a usar o seu dom, o Espírito Santo falou: teu dom está muito devagar, deixa eu logo descer o meu Espírito Santo, deixa eu logo lamber a igreja com a minha unção. Enquanto ele ainda dizia essas palavras, caiu o Espírito sobre todos aqueles que ouviam esta palavra. Eu vim orando antes desse culto falando isso: Senhor, me faz isso enquanto eu estiver lendo alguma palavra, tentando desenvolver um pensamento, tentando falar alguma ideia, que o teu Espírito já saia varrendo os corações, inundando as vidas. É isso que nós precisamos, entenda? Existem duas coisas acontecendo aqui. Existe um dom sendo exercido, mas um Espírito sendo derramado. É esse Espírito que vai impactar e transformar a sua vida. Pedro trabalhava o dom, mas Deus trabalhava o Espírito. Então você não veio aqui para se impressionar com dons, mas para ser impactado pela unção do Espírito Santo de Deus nesta noite. Qual o Espírito mesmo que ungiu Jesus? Ele não só ungiu, encheu, não só guiou Jesus, mas ele ressuscitou Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 11. Então, se Jesus nasceu no Espírito, foi cheio do Espírito, foi ungido pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito, ressuscitou pelo Espírito, como é que a gente acha que pode viver como Jesus viveu sem ter o Espírito que ele tinha, gente? Eu quero entender esses cessacionistas, as pessoas que dizem que os dons espirituais ou alguns dons seletivos acabaram junto com os primeiros apóstolos que receberam esse dom e esse Pentecostes. O próprio Jesus vai falar não apenas para eles, Jesus fala para a gente hoje: vocês farão obras iguais e maiores do que eu. Eu não consigo fazer a obra igual, nem menor e nem maior que Jesus, se eu não tiver o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ungiu Jesus, que fez Jesus nascer, que ressuscitou Jesus. Nós precisamos mais do que as mesmas informações que Jesus passou, a gente precisa do mesmo poder que Jesus tinha. O poder do Espírito Santo, meus irmãos, é para hoje. O poder do Espírito Santo, ele é para agora, ele é para a nossa igreja. Para mim essa é a principal razão quando eu participo de debates em rádios. E eu não gosto muito mais, eu já participei muito, hoje eu participo menos. Mas de debate em rádios,
Principalmente quando fala de pentecostalismo, sobre igreja, sobre história, eu falo assim, ó, a principal razão que a Assembleia de Deus se tornou o maior movimento religioso que seja, cristão, como você queira dizer, do mundo, foi por causa do Espírito Santo. Porque enquanto uns falam assim, não, a ação do Espírito Santo acabou para ti que tu é bobo, eu quero a ajuda dele. É por isso que a Assembleia de Deus cresceu, e eu não estou querendo aqui falar mal de pessoas que acreditam assim, me perdoe pela palavra bobo, não é no sentido de denegrir você, mas é no sentido de você entender que ele está disponível para te ajudar. Se você não quer a ajuda dele, o problema é seu, é uma ferramenta. É que nem pegar aqui um martelo e dar um prego e falar assim, eu não quero usar o prego com o martelo, eu vou botar esse prego com a minha mão, porque a minha palavra, o meu entendimento, porque o meu diploma consegue. Mas eu sou ruim de diploma mesmo, eu sou ruim de falar, eu sou ruim de dicção, eu vou precisar de um martelinho chamado Espírito Santo. É por isso que a Assembleia de Deus é o que é hoje. Pastores leigos, semiletrados. Como é que ela cresceu por todos os lugares? Porque o pastor chegava e falou assim, ó, Senhor, eu não consigo nem enxergar, talvez eu não saiba nem ler. Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me unge. Espírito Santo, me ajuda para pregar e transmitir a tua palavra. Você entende isso? Eu lembro quando eu cresci lá no interior do Amazonas, tinha uns pastores lá no interiorzão e tinha gente aqui do Amazonas. Sabe como é que é? Na época que meu pai pastoreava lá o estado do Amazonas, eu lembro de pastores que eram analfabetos. Rapaz, para alguns sistemas religiosos isso é uma loucura. Como é que alguém vai pregar a palavra sem saber ler a palavra? Ele sabe trabalhar com o Espírito Santo. Ele ouve uma palavra no rádio e fala, Espírito Santo, eu não sei, não sou bom de ler não, mas sou bom de memorizar. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Espírito Santo, me ajuda agora a transmitir aquilo que eu vi para essas pessoas. Me ajuda. E a nossa igreja cresceu assim. Por quê? Porque nós não nos furtamos de ter a ajuda do Consolador, do Ajudador. Porque o Jesus fala, eu vou mandar para vocês poder. Porque é com esse poder que vocês conseguem testemunhar. Eu não sei você, mas eu sou ruinzinho. De vez em quando eu subo nesse púlpito, eu não tenho mensagem, eu não tenho palavra. Eu não tenho saúde, eu não tenho cabeça. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Por mim eu nem estaria aqui talvez essa noite, mas antes de subir aqui eu falei, Espírito Santo, me ajuda para transmitir a tua palavra. Por isso eu pergunto para você, como é que a gente quer viver, gente, sem ter o auxílio e a ajuda do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo a igreja é impotente. Ela é bem informada, mas ela não tem poder. Ela atrai aplausos, mas não transforma vidas. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida sem poder. O Espírito Santo é necessidade para uma igreja. Eu morro se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida. Tem mais alguém que conta com isso? Tem mais alguém que crê assim? Pastor, gostei, pastor. Como é que eu recebo esse Espírito Santo? Se você nos visita ou não teve uma experiência dessa. Bem, eu recebo o Espírito Santo quando eu aceito a Jesus. Na Bíblia, aceitar Jesus é descrito como nascer de novo. Veja, Jesus nasceu no Espírito. E para a gente ter o que Jesus tem, a gente também tem que nascer no Espírito. Isso é um novo nascimento. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus nasceu pelo Espírito. O Espírito Santo se apoderará de você, Maria. Então nós vamos ter o mesmo Espírito que Jesus tinha se a gente nascer como Jesus nasceu. Mas você entende que os Espíritos Santos, os discípulos tinham o Espírito Santo. Pastor, eles só receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E aí tem muito debate sobre isso. E eu não vou entrar no mérito de tinha ou não tinha. Eu vou entrar no mérito de ser cheio. Poderiam até ter, mas não eram cheios dele. É muito capaz que pessoas na igreja tenham o Espírito Santo, mas não sejam cheios do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você vai para o inferno, você vai para o céu. Nossos amigos que não creem no batismo com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, eles vão para o inferno? Não, vão para o céu. Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo. Mas eu não quero só ter o Espírito Santo, eu quero ser cheio dele. Eu quero ter tudo que o Espírito Santo tem para me dar. Eu quero toda a ajuda do Espírito Santo. Eles são selados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala isso. Salvação é um selo. É quando nós fazemos o apelo, você levanta a mão, você crê com o coração e você confessa com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou por você. Você recebeu a salvação. Você foi selado pelo Espírito Santo, mas não cheio dele. Ser cheio do Espírito Santo é quando ele vem
e transborda no meu ser, e transborda na minha vida. Então, a maneira para mim mais fácil da gente entender a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo eles tinham o Espírito Santo, mas não eram cheios dele. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. Ser cheio do Espírito Santo não é quanto você tem do Espírito, mas quanto do Espírito Santo detém você, quanto ele recebe você, quanto ele pode encher você. Pastor, e a gente tem que quebrar esses paradigmas de Espírito Santo é para rodopiar na igreja. Não é, gente. É para fazer as coisas mínimas. Teve um jovem que me procurou há tempos atrás, um ano e meio atrás, e falou, ele tinha quebrado a cara em 2 relacionamentos, que ele apostou no relacionamento. Quando eu digo apostar, é apresentar para a mãe, se expor diante dos familiares, né? Porque às vezes, até para jovens da igreja, ficar com muita gente não convém, né? Toda hora aparecendo com uma pessoa. Então, já que ele entrou numa roda de amizades acompanhado de uma moça, ou vice-versa, ele apostava tudo, mas o relacionamento não deu certo. Sabe o que ele chegou e falou para mim? Olha a cabeça desse menino, tinha os seus 20 anos, 18 para 19 anos. Pastor, da próxima vez que eu for escolher uma namorada, primeiro eu vou tentar entender se ela é cheia do Espírito Santo e se ela fala em línguas. Meu irmão, pensa num menino muito mais sábio do que muito crente aí. Ei, moço, moça, quer namorar? Namora alguém cheio do Espírito Santo. É bonito? Legal. Tem emprego? Legal. Tem uma boa família? Legal. O histórico dele é legal. Mas ele é cheio do Espírito Santo. Questiona esse rapaz, questiona essa moça, porque não queira, veja, não queira receber conselhos de alguém que não recebe conselho do Espírito Santo. Não queira andar com alguém que não ouve a mesma pessoa que você. Eu postei acho que hoje ou ontem sobre jugo desigual. Lembra? Eu postei, jugo desigual, meu irmão, é quando, jugo é um pedaço de madeira que conecta 2 animais, que está aqui em cima. Ou seja, existe essa peça de madeira que está conectado a um arado, que eles vão andando e a força, a atração, vai rasgando e arando a terra. Então se tiver um touro do lado de um jumento, eles têm forças diferentes, eles têm temperamentos diferentes, mas mais do que isso. Porque se você fala para um touro, vem, o touro vem. Mas se falar, vem para o burro fica parado. O problema do jugo desigual é você estar conectado com alguém que não está submetido à mesma voz que você está. A voz fala, vem para minha casa, e o burro do seu lado não quer. Agora, vem para minha casa, e o jumento do lado não quer ir. Você está entendendo isso? Se relacione com alguém que seja cheio do Espírito Santo, porque quando ele está cheio do Espírito Santo, ele se submete à mesma voz que você está submetido. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Então vou falar para você, para um jovem chegar e falar assim, agora eu só vou namorar com meninas que têm Espírito Santo, quase que eu falo para isso, não foi nem carne nem sangue que te revelou essa coisa. Não é verdade, gente? Para a gente ter esse tipo de sabedoria, eu estou falando a verdade. Pastor, eu preciso do Espírito Santo para namorar mais do que você imagina. Eu preciso do Espírito Santo para comprar pão na padaria de manhã. Por isso, meus irmãos, sejamos cheios do Espírito Santo. Por quê? E aqui eu finalizo a minha mensagem. Sabe aqui só o pessoal que toca aqui, bem baixinho para mim, por favor. Que eu quero, já que está falando de Espírito Santo, a gente vai ter que buscar um pouquinho dele ainda nesse culto. Efésios capítulo 5, versículo 18. Coloca para mim na tela. Esse texto para mim é extraordinário. Eu acho interessante da Bíblia. A Bíblia tem uns textos para mim que são chave e são tão claros, e a gente passa despercebido por eles. Esse texto aqui para mim é o que vai resumir toda essa minha ministração. Pastor, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque olha o que o escritor aos Efésios diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, que comparação esquisita. Quando ele fala de embriagar com vinho, é como se ele estivesse falando de cachaça. Como é que o escritor vai comparar o Espírito Santo à cachaça, pastor? É exatamente isso que ele está falando. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Lembra quando você era do mundo e você tomava um pouquinho demais? Quando a pessoa está embriagada, ela bebe muito, está sob a influência do álcool. Ela é calada, mas bêbada ela fala alto, ela fala muito. Ela fala até inglês, italiano, alemão, né? Vira um poliglota, não sabe nem falar português direito.
Ele era recatado, magrinho, fica fortão, achando que é o Mike Tyson. Já viu isso? Por que as pessoas, pastor, quando estão bêbadas, elas mudam tanto? Porque elas assumem a característica daquilo a qual as influencia. Quando eu estou sob a influência do álcool, eu assumo as características daquilo que está me influenciando. Então, quando alguém que é calado fala alto, não é ele que está falando. Como é que a gente fala quando o cara está bêbado? Olha a cachaça falando. A gente não fala assim? Olha o álcool falando. É exatamente isso. Porque quando nós estamos sob a influência do álcool, nós assumimos as características do álcool. 3 pessoas entenderam. Por isso que ele fala, já que é para você assumir a característica de alguém, e se você assume a característica da qual você está sob influência e cheio, sejam cheios não de álcool, sejam cheios não de vinho, sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu sou cheio, assim como cheio do álcool, eu assumo as características do álcool. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a falar como o Espírito Santo. Eu começo a andar como o Espírito Santo. Eu começo a me vestir. Eu começo a conversar. Eu começo a tocar. Sabe aquele louvor? Eu começo a louvar. Eu começo a ministrar. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, as características dele se tornam latentes na minha vida. É por isso que quando eu estou consagrado, é por isso que quando eu estou separado, é por isso que quando eu estou buscando, orando, jejuando, eu vou na igreja, eu abraço, eu dou uma palavra, a pessoa fala assim, uau, parece que foi Deus que falou comigo quando você abriu a boca. Mas foi Ele mesmo, por quê? Porque as características dele estão sobre a minha vida. Meus irmãos, não vos embriagueis com álcool, onde há contenda. Mas já que é para a gente encher e assumir uma características, que seja do Espírito Santo. Não tem como eu receber as características dele sem ser cheio dele. Porque o texto diz, enchei-vos. Então encher não é o quanto do Espírito Santo eu tenho, mas quanto de mim o Espírito Santo detém. Você quer ser cheio nesta noite? Para você assumir as características do Espírito Santo? Para quando você abrir a boca, não é você que está abrindo a boca, é a unção dele que está falando sobre você. Para acontecer como foi com Pedro, enquanto ele agia no dom, o Espírito começava a ser derramado. E eu sinto que isso está prestes a acontecer aqui nesse local, se já não está acontecendo na vida de algumas pessoas. Eu creio que uma onda do Espírito Santo, uma brisa do Espírito Santo já está soprando sobre este ambiente e pessoas serão curadas nessa noite. Pessoas serão preenchidas essa noite. Mas entenda que ser cheio do Espírito Santo, sim, é bom falar em línguas para edificação própria. Mas eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo para testemunhar. Porque quando eu sou cheio eu não consigo conter. Eu nunca vi alguém que enche de álcool, doido e fica sentado sozinho. Não tem como. Por quê? Porque quando você está muito influenciado por alguma coisa, aquilo sempre vai externalizar. Então igrejas que não saem para evangelizar é porque nunca foram cheias do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, mas não são cheias. É por isso que não tem como explicar a Assembleia de Deus, gente. Eu estou falando de igrejas clássicas que não acreditam nem em evangelismo. Tem igreja que não evangeliza. Não, você foi eleito, se é para ser, você entra. Se não é, a gente não vai evangelizar. Não tem, porque ele falou assim, vocês serão cheios. E depois de ser cheios, serão enviados para testemunhar. Uma igreja cheia do Espírito Santo não consegue ser contida em 4 paredes. Eu quero louvar a Deus pelo grupo de louvor. Na semana retrasada eles estavam, que é um desafio que a gente fez aqui, estavam nas ruas, parava os carros, eu repostei, eu gostei muito. E fica como ideia e sugestão para toda a igreja. Porque a gente acha que dom é para ser manifestado só na igreja. As músicas que eles estão cantando aqui, eles vão para o sinal na rua. Para o carro, eles botam umas placas, eles cantam as mesmas músicas. Declaro sobre as ruas o nome de Jesus, cantando lindamente. E uma pessoa vai evangelizando de carro a carro, dando um folhetinho. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Receba a cura, receba a vida em nome de Jesus. O que é isso? É a gente sair daqui, fazer lá, porque quem está cheio não consegue conter. E eu vou falar uma coisa para vocês, em qualquer estrutura de igreja que tem gente, tem dor de cabeça. Na música então, meu Deus do céu, tem dor de cabeça, a gente sabe. No pastorado também, tem muita briga de ego. Eu digo isso porque eu sou um pastor, existe. Mas eu pergunto para qualquer um deles, se não reduziu os atritos que eles têm, porque eles estão lá fora. Quanto mais eles saem, e eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês e todos os ministros, quanto mais vocês saem para ministrar o Senhor lá fora, mais o Senhor derrama aqui dentro, porque isso aqui é uma promessa
Quem quer sair para evangelizar? Quem quer sair para levar o meu nome? Quem quer sair para poder compartilhar daquilo que eu fiz? Deixa que eu preencho aqui. Vocês desaguam lá fora. E quando vocês entram aqui, o Senhor vem e preenche. O Senhor vem e torna o caldo. O Senhor vem e transborda na vida de vocês. Por isso, meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês sejam influenciados por Ele. Você pode ficar de pé? Última leitura aqui, que eu quero fazer uma oração de fogo, de poder. Eu gostei daquele negócio que aqueles americanos fizeram aqui. Fizeram um túnel do fogo. Vamos repetir isso aqui hoje? Versão tupiniquim. Eu quero orar. Se você me permitir, cada um de vocês que estão aqui hoje, nós pastores, me ajuda aí, pastor Rodolfo. Eu quero que os pastores que estão aqui e obreiros orem por todas as pessoas que tem nessa igreja. Todos. Eu vou ministrar aqui e a gente vai começar a cantar. E aí no final, quem quer receber poder, pastor, mas eu já tenho, recebe mais. Poder nunca é demais. Poder nunca é demais. Atos capítulo 8. Você viu que eu estou indo na Bíblia, gente. Não estou saindo da Bíblia não, Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, não só para falar em línguas, mas para a gente fazer o mínimo que Jesus ensinou. O mínimo, o ensinamento mais pequeno, mais raso, mais simples de Jesus é impossível de ser executado se a gente não for cheio do poder. Então, eu quero fazer uma oração. Eu vou descer aqui que eu quero impor minhas mãos sobre a cabeça. É para impor a mão na cabeça de todo mundo. Se você puder, nós vamos começar a orar em um instante. Se quiser ficar aqui no poder, fica no poder e fica na glória também. Mas eu creio que o Espírito Santo quer tocar em corações e renovar nessa. Quantos entenderam essa ministração? Receberam a informação, né? Agora para vocês executarem ela só tem um jeito. Recebereis poder. Quem quer receber poder aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a orar. Eu sei que quem está aqui está tudo bem, mas eu vou começar com o pessoal daqui para a gente fazer esse movimento, tá bom? Não venha dali não. Venha daqui. Venham pessoas aqui, a gente vai orar. Passa aqui andando e 5, 6 pastores vão botar a mão na cabeça de vocês e vão orar por vocês. Se você nunca foi batizado com o Espírito Santo, hoje à noite que você vai ser revestido e cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque esses homens de Deus vão impor as mãos sobre a cabeça de vocês, assim como foi em Atos capítulo 8, vai acontecer na vida de vocês. E impuseram as mãos sobre eles e todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas por uma razão, se você vem aqui para ser batizado, por ser batizado, talvez você não seja. Tem que ter uma razão fim, é que você precise testemunhar. Seja batizado para quando chegar em casa, o Espírito Santo começar a agir através da tua vida, através da tua fala. Que você saia daqui embriagado do Espírito Santo, que você saia aqui cheio do Espírito Santo, que você saia daqui inundado, preenchido pelo Espírito Santo. Eu vou fazer uma oração rápida e você continua aí. Quando eu acabar, eu vou direcionar vocês daqui para vir por aqui. E vocês vão receber o poder do Espírito Santo aqui. E se vocês quiserem ir embora, vão embora, fiquem à vontade. Se vocês quiserem ficar aqui, fiquem aqui também, que nós vamos cantar alguns louvores. Não canta tão alto não, para o pessoal ouvir aqui, mas eu quero cantar com vocês. Eu quero que vocês tenham liberdade nesse momento. Ok? Liberdade nesse momento. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada, assim como Jesus nos 3 anos e meio, que ensinou, que mostrou, que instruiu. Mas no momento final ele falou assim: fica parado. Por quê? Porque nada disso que vocês ouviram se torna realidade, será efetivado, executado, sem vocês terem o poder. É o poder que capacita vocês de colocarem para fora aquilo que o Espírito Santo coloca aí dentro. Então nessa noite, Espírito Santo, venha confirmar com poder, com línguas de fogo, com novas línguas, Senhor, com revestimento, com preenchimento. Nós queremos ser inundados pelo Teu Espírito, não apenas dons que impressionam, mas o Espírito Santo de Deus que impacta. Queremos ser impactados pelo Teu Santo Espírito essa noite, para testemunharmos na nossa casa, no nosso colégio, no nosso trabalho, na nossa igreja, em onde nós formos, para a honra e para a glória do nome do Senhor.